Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ValeCast, o podcast da Valecup. Eu sou a Nanda Gouveia, sou a coordenadora pedagógica e ao meu lado nós temos... Marli Cristina, assistente de conteúdo. Tá preparada para mais um podcast? Vamos lá, né? Já foram quantos? Já tem um bocado Vários, aí. Se já eu não tem estiver vários. preparada, não Já tem foi. como mais, já foi. Acostumou. E hoje nós temos uma convidada muito especial, lógico que todas são muito especiais, mas essa ela é mãe de 3 autistas, ela é professora, neuropsicopedagoga. Essa mulher tem um currículo maravilhoso. Então, extenso. Boa noite, Nívia. Muito obrigada por ter topado conversar hoje com a gente. Boa noite. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Tá nervosa? Não, Pode agora ser mais, sincera. não mais. Não Tava mais. antes de começar, agora já relaxei. Vocês são todas doidas, essas mulheres. Pra que ficar nervosa? Já passei por isso também, né, na pandemia, então a gente dá Ah, uma câmera, né? relaxada. A gente vai Câmera, falar sobre isso também, sobre a A pandemia. pandemia foi uma escola. Foi. isso. E eu queria saber primeiro, assim, quem é Nívia? Antes de tudo, quem é você? Quem é essa mulher que é tão empoderada, que tem uma história de vida tão incrível e tá aqui com a gente hoje? Então, Nívia, eu sou hoje, né? O que sou hoje é impossível não dizer quem eu fui antes, porque eu apanhei muito, eu sofri algumas coisas, né? Algumas perdas. E hoje eu sou feliz com quem eu sou, porque eu me amo antes de amar qualquer pessoa. Antes de amar meu marido, antes de amar meus filhos, eu me amo. Mas a gente chega lá depois, né? Chega, mas se a gente não conseguir se amar primeiro, se encontrar dentro da gente, a gente não vai conseguir nem ter força pra amar os outros também. É verdade. E antes de tudo, adolescência, a gente nunca sabe o que quer da vida, né? Queria uma profissão, depois mudei completamente. Eu queria ser da área da saúde. Queria Tu foi parar muito. na educação? Fui parar na educação. Como é que tu se perdeu nesse Me caminho? perdi. Mas eu Eu também. precisava. Eu queria fisioterapia. Uai, Nathalie. Pedagogia vendo? foi Eu sempre quis ser professora. Pedagogia foi meu paraquedas. É desse jeito. E eu precisava de um emprego na época, né? Sim. Para poder fazer uma faculdade, um curso, algo assim. E aí a minha outra irmã arrumou um emprego para mim numa escola. creche. Quem nunca foi pra uma creche? E ela trabalhava já em escola desde os 16 anos. Então, uma a levou- minha irmã. Uma foi puxando a outra. É, né? agora eu vou ter que falar, né, gente? Não tinha avisado, mas elas são irmãs. Já que Não tá com- parece. Não parece. Nada a Não ver. parece. Então, você hoje é pedagoga, tem especializações. Isso. Eu me formei em pedagogia, fiz 2 especializações, uma educação especial e neuropsicopedagogia. Maravilhosa. Vamos... Fiz as 2 pensando, né, nos meus filhos. Você fez ao mesmo tempo? As Fiz duas? ao mesmo tempo. Mulher. Quase Deu uma- enlouqueci. Ah, Quase enlouqueci. Ou enlouqueci, depende do que o meu marido vai dizer. ele tem que chamar ele pra contar. É a versão dele, versão tem que do pai, ver, tem marido, que ouvir a versão dele, tadinho. Porque ele sofreu tudo também junto comigo. Os meus surtos, ele sofreu também. Então, Mas essas 2 pós você fez com o primeiro filho? Já tinha 2, já sabia? eu tinha 2 filhos quando eu fiz, foi em 2018. Não, eu tinha os 3. Já tinha Às os vezes 3? eu me perco, tá? Porque, gente, são 3 filhos. Deixa eu falar. É uma multidão. Quando as pessoas falam, você tem 3 filhos, é sempre aquela cara de espanto. Gente, é maravilhoso. Você não tem noção. Quem tem um, Tem nenhum. tem sim, mas Eu tenho um, né? E Filho, é o mamãe te suficiente, ama, né, mas a Amanda? mamãe cansa é também. cansativo para mãe e para criança, porque você deposita tudo em uma criança só. É por isso Sim. que eu amo ser tia. Deu trabalho, eu devolvo pra mãe. É. Olha que delícia. Tá vendo? É a tia durona, mas que os meninos adoram. Eles gostam de serem Eu sou Nossa, durona. A gente tem uma pessoa pra confirmar isso. Quem está aqui com a gente? Não tem Sofia. Sofia. Sou- Vem cá, Sofia. Ou se não precisar, tudo bem. Porque falaram não? que a tia... Quer? Vem cá, falar um oi. Vem cá. Vem Vem aqui, pra vem cá. aparecer na câmera. Vem aqui do lado da titia, ó, pra você ver. Ah, tá vendo? Estamos aqui, Lúcia e Sofia. Fala oi. Oi.
Tudo bem? Tudo. A Maravilhoso. tia Natália é legal, Sossô? Sim. É? Você A gosta mamãe é da muito tia Natália? brava? Sim. A mamãe é brava? Não. Não? Quem é E a- mais bravo? Quem é mais brava, a tia Natália ou a mamãe? Ninguém. Muito bem, então é verdade. Ela rasga, mas ela rasga seda. A Rasga. Sofia, ela jamais falará mal de alguém. Jamais. É a nossa Maravilhoso. princesa, né? É um doce essa menina. E a Sofia tem um laudo também, não tem? Tem. A Sofia é a nossa filha número 3, né? É a mais novinha? Não, é a do meio A do meio. hoje. Ah, sim. Por que número 3? Nós tivemos uma perda assim que a gente casou. Na verdade, assim, 2 anos depois que nós casamos, tivemos a primeira gestação, foi tubária, e necessita de uma cirurgia, né? Porque tem hemorragia interna, então é uma situação bem complicada. Nesse período foi muito difícil para mim. Eu fiquei bem depressiva. Meu sonho sempre foi ser mãe. Eu sempre me vi como mãe, mas o meu medo também sempre foi não poder ser mãe. E quando eu vi que aquilo estava acontecendo, para mim foi um baque muito grande. E pessoas me ajudaram, né, tanto na igreja, mas o que esteve assim do meu lado todo o tempo, que não deixava ninguém cuidar de mim, foi meu marido. Ele recusava todo mundo. Todo Mas ele mundo cuidava. ia, falava assim: não, vai para casa descansar. Ele: não, eu vou ficar aqui. Ele cuidou muito de mim e foi essencial essa parceria dele. Ele é meu companheirão, meu melhor amigo. Ah, tem ele uma é declaração de tudo. amor aqui também, gente. Que lindo. Ele é muito fofo. Por que eu perguntei da Sofia? Porque tem muitas estereotipias, muitos preconceitos que dão, assim, autista, uma pessoa com TEA, é agressivo, é desse jeito. Sendo que, vamos deixar claro que a agressividade não é sintoma de autismo. Não tá lá no DSM dele. Então, quando eu conheci a Sofia, na verdade, todos eles são muito tranquilos, toda carinhosa. Quem disse que autista não gosta de contato físico? Ficam dizendo, rotulando, né? Todo mundo é assim, todo mundo daquele jeito. E é que eu gostei de ver, falei assim, olha aqui, a Sofia tá aqui, mó carinhosa, querendo participar. Ficou tímida, né, Sofia? Um pouquinho? Um pouquinho. Eles abraçam e beijam a gente o tempo todo. O tempo todo. É Você o quer dia sentar? inteiro. Eu aceito. Pode ir, então. Pra mostrar que como não tem rótulos, né? Não tem rótulos. Lá eu falo para as pessoas a nossa realidade. Eu sempre falo para todo mundo a nossa realidade em casa. A gente não vê eles diferente, porque Não tem pra quê não ver. tem. Eles não são diferentes. Lá em casa eles são como qualquer outra criança. Eles ficam de castigo, sim, se eles não se comportam. Eles têm as limitações deles, que nós respeitamos, mas quem disse que eles não podem ficar de castigo? E eles detestam ficar de castigo. Para eles é o fim. E eles pedem desculpa, faço questão que eles sejam educados também com todo mundo. Não precisa, eu falo para eles, se você não quer olhar para outra pessoa, não precisa olhar. Mas quando a gente chega, só fala um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E isso eu não obrigo, mas eu deixo eles à vontade. E isso faz com que eles se sintam à vontade. Não parece que eles são autistas, realmente. Quem olha à primeira vista fala assim, não, eles não são. A não ser que a pessoa realmente tenha um conhecimento, né? E aí começa ali, dá uns 5 minutos de conversa, você começa a perceber. É muito difícil falar para as terapeutas quais são as estereotipias, porque é algo natural dentro da nossa casa. Então é muito difícil. Isso que eu tava pensando. Porque normalmente chique vem estereotipias. Movimentos involuntários. Aí vem a mão, movendo pra cá, pra lá, a cabeça, movimentação, sons, agonias, barulhos. Isso até da ecocalia, né? Da repetição. Mas, olhando, eu tenho, assim, um tempo grande. Eu fiquei olhando eles quando cheguei. Falei, né? Falei, será que... Falei, gente, qual que é? Será que eles têm alguma estereotipia? Será que eles não têm nenhuma estereotipia? Eles têm. O Paulo era perceptível quando ele era mais novo. Quando ele era mais novo, era mas parabéns.
Nossa, parabéns pra Até você, hoje, aniversário, ele, incomoda um pouco. ele tampa os ouvidos. Mas quando ele era criança, ele chorava. Eu não gostava de parabéns pra você de jeito nenhum. Né? Aniversário era bem complicado, Nossa, mas a gente uma família barulhenta, né? a gente foi levando, né, aos pouquinhos. Aí eu tirava ali do meio ele, principalmente, eu tirava ele ali do barulho intenso. Então eu fui aproximando ele aos poucos. Hoje, com 11 anos, ele mesmo consegue se controlar. Nossa. Tem uma loucura. Eu não sou normal, eu acho. Então, é uma loucura, mas é certo. A gente nunca sabe até quando a gente está aqui. Eu tenho 3 crianças que precisam, que necessitam ser independentes. Por serem crianças, para crescerem adultos que saibam se virar na vida, por serem autistas que vão ser, podem ser maltratados, vão enfrentar muita coisa aí para poder serem incluídos no que eles desejarem. Então, eu falo para as pessoas que eu crio os meus filhos para se virarem sem mim. Porque se eu morrer amanhã, ninguém, nem o pai deles, vai fazer o que eu faço por eles. Mesmo, né, eu tendo essa visão de que eles vão ser independentes, eu sei que ninguém vai fazer da forma que eu faço. Mas eu preciso que eles saibam fazer um café da manhã sozinho, pegar um copo de água sozinho, comer sozinho. São coisas variadas. Quando você falou isso, eu já conversei com várias mães de aluno, né? Normalmente, meu contato maior foi assim. E todas relataram a mesma coisa pra mim. Que o maior medo delas é elas partirem. E quem vai cuidar dos meus filhos como eu cuido? Eles estão em grau 1, são grau leve. O Paulo, que tem 11 anos, e a Esther, até o momento, a Esther, como está só com 5 anos, ainda não é fechado o laudo. E é recente, né? É recente, Então, só pode fechar a partir dos 7. Mas até então, o autismo de grau leve. A Sofia é de grau moderado. Ela toma medicação para ajudar a dormir, né? A ansiedade dela de dormir e lidar com frustrações. Quando falta medicação, é nítido que qualquer coisa que deixa ela frustrada, deixa ela irritada, ela explode. Quando ela mais novinha, ela era carequinha aqui do lado, aqui assim, ó. Porque ela puxava o cabelo. E aqui atrás, assim, e ela arranhava o pescoço. Nossa. Aqui atrás. E quando, voltando, né, que eu falei sobre isso, da morte, é porque ela fala assim, mas meu filho, o autismo dele é leve, então ele vai aprender tal coisa, mas e fulano de tal que tem autismo severo, não vai dar conta. E eu falei assim, gente, o autismo leve também não quer dizer que é simples. É verdade. Que é qualquer coisa, que é fácil. Então, por mais que seja essa dor da mãe, eu falo mãe porque é uma forma mais geral e é que eu tenho mais contato. É diferente, porque se a gente já tem medo, assim, eu morro, gente, quem cuida do meu filho como eu, só eu, porque eu sou a mãe dele. Sim. Então, quando você vai vendo os níveis da independência, que a Sofia já tá trabalhando a independência dela. Sim. E é grau 2, né? Moderado. E ela é a mais independente de mais todos. Independente. Então, será que não tem jeito? Será que meu filho nunca vai conseguir? Não é bem assim, não, né? Não é assim. Nós já conversamos sobre isso aqui, se eu não me engano foi com a Roberta. Sobre o adulto, né? Antigamente não tinha esse negócio de laudo, de saber como é, e o adulto cresce e descobre que tem um autismo, que tem TDAH, as frustrações, né? E às vezes até culpa os pais, poxa, mas por que a minha mãe não fez isso por mim, não descobriu, não... E tem várias outras dificuldades. Hoje mesmo a gente fez um post sobre um jovem que ele foi pegar ônibus, 3 ônibus não deixaram ele subir. 3 ônibus não deixaram, 3 motoristas não permitiram, porque ele tinha um cão-guia, né? E ele explicou que o cão-guia dele, ele ajuda ele a evitar as crises ou ajudar ele a se acalmar durante uma crise. Mas não deixaram, e parece que tem um advogado, tá tendo toda uma movimentação em relação a isso. Ele já teve que entrar na justiça para poder andar de avião com cachorro. Então, assim, a gente vê a dificuldade na prática. Aquele cachorro não tá ali à toa.
é porque no dia a dia dele ele tem uma necessidade, ele tem uma dependência de alguém para estar ali com ele, que acalme ele, e a mãe é muito isso na vida das crianças. E se a mãe vai embora, quem fica no lugar da mãe? Como é que essa criança vai fazer? Então, pensar no adulto, no futuro. A gente conversou muito sobre você, mãe, aceita, vai, corre atrás, ajuda seu filho, busca conhecimento. Não pode busca pôr numa profissionais. bolha, né? Uhum. Essas também tem uma coisa que acontece muito com a deficiência, infantilizar. Ai, mas é o bebezinho, 12 anos, 15 anos, pessoa com síndrome de Down, com autismo. Ai, mas não, tadinho, é um neném. Não, gente, não é assim também, porque a gente quer adultos, a gente quer que ele vá, que ele busque, a nossa sociedade não está preparada, mas cada passinho que a gente dá é para algum lugar. Então, se a gente continuar achando que tudo é uma bolinha, não. Por isso eu gostei muito da sua fala, da independência, de buscar, porque é isso. A sociedade é isso. Os seres humanos são isso. Eles têm que buscar independência. A gente sabe, para alguns vai ser mais difícil, outros vai ser mais fácil. Porém, se a gente nunca tentar e não buscar e achar, não, é meu bebê para sempre, quando ele for adulto e você não estiver mais aqui, como que se vira, né? Esse olhar pro futuro é muito importante. Como educadora, eu gosto muito de, no primeiro dia de aula, de reunião de pais, eu falo que eu sou mãe. Isso acalma o coração das mães. Eu já sofri muito preconceito E- por eu não ser mãe. Sim, Quando eu mas trabalhava em porque nós, como mães, a gente tem uma apreensão muito grande quando termina um ano e vai iniciar o próximo ano letivo. Porque você se apega, às vezes não, mas muitas vezes você se apega àquela professora. Sim. E você Eu quer sou que ela não apegada. solte, que ela não vá nunca mais embora. E é muito bom para a criança. Ela está em formação de personalidade. Ela precisa pegar um pouquinho de cada um para ela ver qual vai ser a personalidade dela, né? Sim. E quando eu falo que eu sou mãe, é aquele... Ai, a gente está no mesmo barco. Suspiro. Se É você muito já bom. teve aluno também com diagnóstico, você pode amparar essa mãe, porque normalmente o que acontece? Você vai encaminhando, a mãe vem contar uma coisa, mas a mãe também tá perdida. Você já foi esse ombro amigo, falou assim, mulher, vem aqui, me abraça. Tamo juntas. Já tive. Eu dei aula na escola que eu estou hoje. Eu dei aula para crianças de 2 anos por 3 anos consecutivos. E essa idade é bem confusa, né? A gente tem percepção de algumas coisas, mas confunde-se muito, né? Mas teve um aluno que a mãe chorou para mim, assim, porque ele batia em todo mundo da sala e aí os pais estavam achando ruim, porque você acha ruim, sim, que o seu filho está apanhando. Ninguém vai levar o seu filho para a escola para apanhar, né? Sim. E aí eu falei para ela, quando ela começou a investigação, eu falei assim, eu quero a sua autorização para defender. Gente, eu sou tão mãe que como professora eu também sou mãe. Porque eu não aceito ninguém falar mal dos meus alunos. Eu não Lógico. gosto. Nossa. Não tem. Ele pode ser a criança mais difícil do planeta. Você não fale mal dos meus alunos. E quem tá lá com todo Quem dia tá lá com ele você? sou eu. E ai de quem não falar alguma fala. coisa. E ai de quem falar. Eu sou mesmo assim, sabe? E aí eu pedi autorização para ela, para eu falar que ele está em investigação. E aí ela falou, tá bom. Então eu conversei com todos os pais entenderam. Conversaram com as crianças, a criança ficou mais calma a partir daí. Ele nem havia fechado o diagnóstico, nem havia começado terapia, mas só de nós olharmos para ele Fica mais diferente, aceito. ele já tem a percepção de que alguém está conseguindo me entender. Ele é acolhido, né? Alguém 2 vai me anos. ajudar. 2 anos. Oh, meu Deus. E de lá para cá sempre tem né, que não tem diagnóstico, que a mãe não consegue enxergar. A gente como educador, a gente não pode falar para a mãe, a gente guia para que essa mãe possa procurar, né, um especialista. Uhum. A gente só pode ir até um certo ponto. Tem que ir atrás de um especialista, né? E muitas vezes é mais fácil. Não estou julgando nunca, porque realmente é difícil aceitar. Como eu falei, né, antes, nós
seres humanos, quando a gente tem, vou formar uma família, estou grávida, nós temos na nossa cabeça que a ilusão de um filho perfeito, isso é do ser humano. E mesmo sendo perfeito, ainda não é perfeito. Sim, e aí o que nunca vai ser. acontece? Quando vem um diagnóstico que seja de qualquer forma, vem o luto, porque realmente morre o filho perfeito. E você tem que aceitar o que você tem, e não é fácil. Eu não consegui passar pelo luto, porque o meu marido teve a negação por mais de 1 ano, quase 2. E eu tive muita ajuda da tia dele, que é educadora também. E ela chegou a um ponto que ela falou assim, conversou com ele, falou que ele precisava aceitar, porque ele se negava a falar comigo. A orientadora da Nossa. escola também, na época, ajudou muito, né? Ajudou muito. Então, assim, quando se nega, realmente é uma fase difícil, porque a gente não tem um período certo que vive o luto, mas a partir do momento que você fala, ok, então vamos lá, o que eu vou fazer? Quando ele falou assim, vamos fazer, eu peguei e abracei isso com toda a minha força. E eu carreguei ele para todos os lugares, onde eu via que tinha cursos que falava sobre o universo do autismo, a gente estava lá. Sensacional. E eu nem me lembro mais quantos cursos a gente já assistiu sobre isso, porque foram muitos. Porque eu tinha muita vontade de entender um pouco o que os meus filhos estavam passando e o que eles iriam passar. Eu precisava saber como lidar com eles. E eu acho que assim, vem muitas pessoas, a Vale Cup, a empresa, tem cursos online, curso pedagógico, a gente tem um curso de autismo. Só que começou a chegar uma demanda mais de mães, famílias. E quando fiz esse curso, é voltado para o professor, a sala de aula, então trago ideia de rotina, crise, uma coisa é mais básico assim para a sala de aula. E quando começou a vir, eu falei, mas eu quero pro meu filho. Eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar que as mães, as famílias têm que se capacitar. Não é simplesmente levar seu filho para terapia, para psicopedagoga, neuro, ele se vira. Não, senão você nunca vai entender naquela rotina quem é ele, o que ele precisa, o que ele não consegue falar e você precisa ajudar a internalizar. Você fez pós-graduação em educação especial, em neuropsicopedagogia. Você conseguiu ver aquela teoria na sua prática? Porque eu passei uns problemas, que eu vi muita coisa, muita teoria. Estudei pra caramba ali, mas na hora do vamos ver, eu falei, gente, cadê aquilo? E não só faculdade, as pós também. Eu falei, eu não consigo, eu não me sentia preparada só com pós-graduação, porque eu não via nada. Sim, eu levei mesmo a minha vida para a sala de aula na pós-graduação. Você já tinha, né? Eu já tinha. E aí eu falei, eu estou aqui porque eu tenho 2 filhos já com o diagnóstico fechado em autismo. E eu preciso conhecer mais. Até porque eu tenho que saber, pelo menos um pouquinho, o que eles vão precisar na escola, no dia a dia. Porque é muito difícil você pensar, é muita coisa. Eu chego na clínica para poder levar eles para terapia, a menina da recepção fala assim, qual o nome da terapeuta? Eu falei, mulher, eu não sei, é muita gente. Você não tá entendendo, você não tá lembrando? Todo mundo me vê uma vez com eles, todo mundo lembra de mim, porque é aquela mãe que tem 3 filhos. Já eu e minha multidão. Entende? Você nunca tá sozinha, né? Nunca tô sozinha. Mas não vou dizer nunca, minto. Meu marido me proporciona muitas coisas, muitos momentos sozinha. Sempre que as minhas irmãs me chamam pra sair, que ele vê que eu tô estressada, vai chamar suas irmãs pra sair. Mas já aconteceu dele ligar, tá? Chama sua irmã pra sair, por favor. Já Leva aconteceu. ela. Já Ele aconteceu. faz. Você vê o nível que a pessoa chegou de estresse dentro de casa, que Mas ele isso é tão pediu pra O que sair. é normal, surtar. O que é normal Já foi demais. pro banheiro chorar? Já foi... Já, porque eu nunca chorei na frente deles. Eles não conseguem entender por que eu estou chorando. E quando eu chorei, na verdade, nunca não, já chorei de alegria. A primeira apresentação na escola, gente, vocês, olha, quem é mãe especial sabe o quanto isso é importante. Porque a primeira apresentação na escola foi tudo pra mim. Eu chorei tanto.
O Paulo se Tô me formou. emocionando daqui. O Paulo se formou no Fundamental 1, né? Agora, final do ano. E aí eu fui toda bonita com meu celular. Falei, vou gravar, caso alguém não esteja assistindo. Por conta da pandemia, só puderam ir eu e meu esposo e as meninas, Tava né? todo mundo online. Todo mundo online. Eu falei, quem não pôde, não conseguiu entrar, vou gravar na hora que chamar ele. Ele era o último. Na hora que chamou ele, eu chorei tanto que só tinha o chão na filmagem. Porque eu chorei tanto que eu esqueci. Era o seu momento. Falei, Agora é o eu meu vou falar, momento. Vou falar meu momento de tia. Tava eu na cozinha, tinha acabado de lavar a louça, tava eu na cozinha assistindo aqui. Aí vem primo, vem vó, vem todo evento, né? Todo mundo chorando. Ai, meu Deus, olha o Paulo. Todo mundo chorando, todo mundo E chorando. olha, acolhendo, participando. no início foi bem difícil para todo mundo, mas uma coisa que é muito bom e eu sei que não acontece com todo mundo. A família, né, parentes se interessam. Eles se interessam tanto da minha parte como da parte do meu esposo. Todo mundo pergunta como eles são, o que causa, né, desconforto a eles. Eles estão acostumados a chegar lá. Tem dia que eles falam oi para todo mundo, tem dia que eles não falam. E ninguém se incomoda com isso, porque sabe que isso faz parte das limitações deles. Então todo mundo respeita eles. Isso é muito bom. E todo mundo gosta deles demais. Olha, quer ganhar meu coração. Cuidar do nosso filho, tratar ele bem. Gente, uma família que acolhe. A gente falou tanto de mãe, família, escola, que a gente esquece que na verdade é uma família. É uma família. Então, pra você ter os seus momentos também de tranquilidade, pra você não ficar preocupado, tipo, nossa, vai ter almoço em família, vou levar meu filho. Eu já volto, gente. Vai ver as crianças, né? Vida real é assim. Um gritinho ali. E se sentir acolhida e fazendo parte. Vamos começar do início, de novo. Agora eu quero saber deles. O Paulo é o mais velho dos três que estão aqui. E como você percebeu os primeiros sinais? Como foi esse diagnóstico? Como foi o laudo? Por que eu imagino? Dedução. Quando veio o primeiro laudo, você já ficou mais atenta com os outros. Então, os sinais, você conseguiu reparar antes? Como que foi do primeiro até chegar na mais novinha? O Paulo sempre, desde que ele nasceu mesmo, ele sempre foi uma criança super tranquila. Super calmo, na dele. Tinha ali os momentos que ele, né, tinha comigo, ele sorria, tranquilo. Mas a partir do momento que ele começou a ir pro chão, brincar, e Quantos nessa anos época, isso? com 2 anos, por exemplo, né? Uhum. Nessa época eu estava morando na casa da minha mãe, ele adorava ir pra despensa da casa da minha mãe e brincar com os enlatados. A diversão Então, dele. assim, gente... Enfileirava os enlatados. Gente, Você primeiro estava lá, né? filho... Eu estava. Eu vi. Todo mundo que engravida hoje, eu falo assim, você quer comprar um pônei cor de rosa? Quer comprar um cavalo pintar de rosa pro seu filho? Faça. Porque senão você vai ficar frustrado. Porque depois você vai ver que não necessitava. Mas você precisa passar por isso. aquilo. Então, falar, Então, comprar panela, pra que comprar Fisher Price? Eu falei, gente, eu queria Eu daquilo. quero, eu quero. Eu falei, então faça, não ouça o que as pessoas vão dizer. Porque você se realiza. Você passou ali aqueles meses gerando, sentindo, né? E olha, foi a melhor sensação da vida. Foi sentir, eu falo, tem hora que eu sinto falta da barriga, da Sério? amamentação. Nossa, Sinto. Da gestação não sinto falta, não. Amamentação, sim, foram 2 anos. Foi mas- dificílima, gente. Não foi o mar de rosas. Não foi. Mas, Porque só eu sei o que eu passei na gestação. na verdade, eu sinto saudade. É saudade, na verdade, né? Hoje em dia, não posso mais engravidar pelo risco, né? Tive 2 gravidez tubárias. E aí, consequentemente, foram 2 cirurgias, mais a cesárea deles, dos 3. Então, foram 5 cirurgias. Eu não Nossa, é posso muito mais. cesárea. É muita cesárea. Então, como ele Então, tinha 2 voltando. anos... Eu não, falo a gente vai muito. ter que gravar uns 30 podcasts. Vamos pegar ele em todas as etapas da vida dela. Nívia é Isso. professora, Nívia é mãe. Porque vai Isso. precisar. E eu quero ouvir as histórias. Então, E vamos aí lá. ele 2 gostava de enfileirar as coisas, ele sempre foi super metódico. Nessa época eu já trabalhava
em escola. escola. Então eu percebi ali, eu sempre fui muito curiosa, né? E aí eu perguntava muito, eu era auxiliar, mas eu sempre perguntava muito às professoras, né, certas coisas. E quando a gente tem um filho, a gente fica comparando, é impossível sim. não Mas você comparar, foi, né? Você foi aberta ao ouvir, porque teve o primeiro olhar, assim, de falar assim, olha, vamos observar o Paulo. Eu lembro que Eu tia fui Benete porque tia Benete falava muito, a nossa conversava tia, muito, nossa tia. eu lembro, ela teve uma palestra e ela disse que viu totalmente o comportamento do Paulo. Nossa. E ela ficou com medo no início de me falar. E aí eu falei assim, Pelas não, reações, tia, né? eu já tinha percebido, mas é o meu olhar de mãe, é difícil, né? Mas eu tinha percebido os comportamentos dele são muito diferentes. E aí, quando eu fui tentar conversar com meu esposo, foi quando ele passou o período de luto dele, Que foi com o primeiro filho. que foi com o primeiro filho. Então, Primeiro assim, filho, só com 5 homem. anos que a gente realmente conseguiu levar... Ui, desculpa. Acontece. Por isso que A o meu gente tá distante. conseguiu mesmo levar para fazer os testes. A gente já tinha ido em vários neuropediatras. E, de repente, um virou para mim e falou assim, ele não tem nada. Um neuropediatra? Ele só... O que ele tem é falta de limite. Aí eu falei, como assim? Uma criança que não chora, que não conversa, que não é mal educado, ele não fazia nada. Sabe aquela criança calma, extremamente calma? Era ele. Eu falei, como assim? E amoroso. Não. Muito E amoroso. carinhoso. Não tá no Muito, muito, estereótipo, muito, né, muito. gente? De autismo. Ele Cadê fala- a bagunça? Ele Cadê falava tá? que ia casar comigo quando ele era pequenininho. É verdade. Hoje em dia eu duvido. Eu vou a tia Nathalie ter, né? É verdade. E aí, com 5 anos, né? Ele tinha 5, a Sofia ia fazer 3. Então, a professora, tinha a reparado. orientadora da Sofia, a Sofia tinha esses comportamentos agressivos, automutilação. Nossa. Ela gritava muito. No início pareciam birras. Ela se estressava A com muita Sofia- facilidade. A Sofia que estava aqui. essa Sofia. Essa Sofia que estava aqui agora, Ela se super estressava tranquila. com muita facilidade. Muita facilidade. E quando ela ficava Tem autismo frustrada, moderado e toma Isso. medicação. Quando ela ficava muito frustrada, muito nervosa, ela sempre fazia xixi. Sentada numa cadeira, sempre. Era o escape dela. E aquilo, assim, a gente sem, né, saber, sem o conhecimento de como lidar, a gente brigava com ela. E aí, normal. quando fizemos os testes e saiu os testes, aí eu pensei, bom, já que é assim, vamos ver o que pode ser feito, né? Porque tem o baque naquela hora. É a confirmação de que não tem o perfeito. É você quando pela sai o segunda laudo. vez, né? Pela Vocês segunda tiveram vez. três lutos aí, né? Não, na verdade foi só o primeiro. Só o Os primeiro, outros foram bem mais tranquilos, né? E foi ao mesmo tempo? E foi ao não? mesmo tempo. Foi O ao laudo mesmo- dos dois foi ao mesmo tempo. Mulher. E aí eu levava os dois pra cima e pra E baixo. tinha que trabalhar, tinha E que tinha ser que mãe, trabalhar. cuidar e fazer isso, tudo isso. fazer tudo isso. Não sei como a gente dá conta, a gente dá, né? Tem que dar. Tem que dar, a gente faz. E a mais nova, qual foi? Qual o nome dela? Foi Esther. Paula, Sofia e Esther. A Esther. Esther, como é que foi? Porque o povo tem uma mania de dizer que autista tem cara, né? Você que tá em casa. Tem cara? Autista não tem cara, tá? Gente. Então, pelo amor Não de Deus. tem. Não digam isso. Mas todo mundo fala. Eu ouvi várias pessoas falando assim: nossa, mas a Esther não tem cara de autista. Eu falava, gente, qual é a cara do autista, pelo amor de Deus? Não tem. Quando depois que ela nasceu, fizemos, né, acompanhamento com o pediatra, e o pediatra falou pra gente que nós tínhamos que ficar atentos aos sinais dela, porque como o Paulo e a Sofia já tinham o diagnóstico, a probabilidade era bem grande de que a Esther também teria. Ah, então já era algo esperado na Esther. Isso. Então, ele falou, olha, depois dos 3 anos, de 3 ou 4 anos, vocês podem procurar saber. Porque antes pode ser que não consiga. E a Esther, ela tem uma personalidade bem intensa. A palavra é Conheci intensa Esther, eu vi mesmo.
ela quer se impor o tempo todo. Maravilhosa. Ela favor. bate de frente com a tia dela, bate de frente. Quando ela não quer, ela tenta subornar e nem sempre ela aceita. O por favor dela não é aquele por favor assim de, faz pra mim. Ela entende que se ela pedir por favor, você é obrigado a fazer pra ela. E não é? Então aí o que acontece? Mas eu ela pedi fala por assim, favor. me É dá lateral, um pirulito. né? Eles são bem... Me dá um pirulito. Não, você não vai ganhar um pirulito. Por favor. O favor dela é assim, por favor. Não, você não vai ganhar um pirulito. E o diagnóstico dela veio com que idade? Veio o ano passado, ela tinha 5, né? A gente ia fazer antes, mas teve a pandemia. Nossa, pandemia. Paramos. Temos ainda pandemia. Paramos a vida, Pandemia. né? Paramos a vida. O ano passado também ainda não estava tanto assim. No segundo semestre a gente conseguiu fazer os testes. E aí eu falo assim, eu acho que a Esté também tem uma hiperatividade, porque não é possível, essa menina tem tanta energia desse jeito, ela não para um minuto, e pra vestir roupa ela pula o tempo todo, ela não para. Por isso que eu falei, é uma essa loucura. aqui é meu furacãozinho. É. Que é ali uma movimentação assim, ó. E se tá quieta, pode ir atrás. Tá aprontando. Pode ir atrás. E a Esté veio numa situação totalmente inusitada, porque eu tive a terceira gestação também por gravidez tubária, né? Foi a Foi a primeira. A quarta que foi É a tubária. quarta. Foi a primeira, às vezes eu me perco, tá vendo? muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. A primeira foi tubária, veio o Paulo, 3 anos depois veio a Sofia, e aí 3 anos depois veio a tubária. De novo, na outra perda, trompa, outra perda. E por mais que a gente falou, não, a gente não vai querer mais filho. Beleza, a gente não vai ter mais filho. E aí a gente perdeu. Quando, né, é uma dor intensa, para quem já teve apendicite, parece muito com essa dor. Tanto que o médico, né, faz algumas perguntas, Cima, né? e aí tem as duas probabilidades. E aí quando eu fiz o teste de gravidez, que aí acusou positivo, aí eu fui fazer ecografia, aí ele foi, olhou, não viu nada. Aí eu falei assim, eu já tive gravidez tubária. E quando ele colocou pro cantinho assim, que é bem dolorido o exame, aí tava lá. Vaginal. Só que pra ver, ele tem que dar uma viradinha Nossa, já assim, é que é tão bem desconfortável. cômodo. E aí tava lá. E eu pensei, de novo, é uma perda. E aí depois da cirurgia, é uma cirurgia de urgência, né? Não pode esperar, então é tudo corrido. Então foi assim? Você fez o exame e já foi pra cirurgia? Fiz o exame, levei pro médico, a médica já solicitou, eles já me levaram pro pré-operatório. Não dá Tem nem- que ser Os rapidíssimo. acontecimentos da sua vida não dá nem tempo de dar assim Não. uma respirada, uma chorada. Emoção, né? Emoção. É um acontecimento atrás do outro, assim. Um atrás do outro. Hoje eu me sinto muito confortável em falar, em contar para as pessoas a minha história, porque às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente se vitimiza um pouco. Eu falo a gente porque eu também. E aí às vezes eu paro e penso assim, tem gente que está numa situação pior do que a minha. Então eu tenho que parar de me vitimizar e tentar resolver. Encarar isso. Sempre vai ter uma solução. E nada acontece por acaso. Pode ser que eu merecia? Não. Mas pode ser que tenha acontecido para que eu contasse a minha história, Foi para ajudar a necessário. outra pessoa. É que negócio Né? de falar, a gente nunca pode mensurar a dor do outro. Sim. Assim, a minha dor, eu sei que tu sente muita dor, o mundo todo tem muitas pessoas piores, melhores, mas acolhe a sua dor, fala assim, sentir, mas vamos. Vamos. Temos que ir pra Reage. algum lugar, temos que põe um cropped. Tem que pôr um cropped. Foi o cropped. Foi o cropped reagir, porque precisa. Então eu gostei muito, até a gente conversou antes, você se sente confortável em falar sobre isso, e eu pensei, quantas milhares de mães passaram por isso e se sentem sozinhas. E falam, meu Deus, eu tô sozinha, será que aconteceu? Não, tem exemplo, gente, eu passei por isso e estamos indo. Pra onde? Não sei, mas a gente tá caminhando pra algum lugar, é importante a gente se Isso. movimentar. A gente tem recebido muitos relatos de mães
Em todas as nossas plataformas tem sempre uma mãe ali conversando, Isso é pedindo um maravilhoso. conselho, buscando uma forma de ser acolhida. Acho que não é nem tanto, às vezes, algumas não precisam nem tanto de aprender sobre o autismo em si, mas precisa falar com alguém. E aí encontra um direct E da Vale aí vem o Coop. detalhe, toda mãe especial precisa fazer terapia, né? Eles fazem acompanhamento e você? Isso. Eu também faço. Eu preciso, Meu marido fala que eu não sou normal. Mas, então, eu entrei num nível de ansiedade muito grande de um tempo pra cá. Na verdade, igual eu conversei com a minha terapeuta, desde que eu me lembro, eu sou ansiosa. Eu me lembro dos passeios da escola, quando eu Nossa, era pequenininha. infância. E aí falava, amanhã é o passeio. Eu não dormia a noite inteira. Eu ficava lá na cama, doida pro dia clarear e eu ia pro passeio. As pessoas romantizam Mas- muito a ansiedade. Sim, né? só que eu não dava atenção para isso. Até que começou a me prejudicar. Então, ganho de peso, enxaqueca e estresse elevadíssimo, tudo isso. E aí, quando o médico falou assim, você vai procurar o psiquiatra. Aí eu, ai meu Deus, ele vai mandar eu ir pro psicólogo. Não quero. Quem hoje em dia não toma uma medicação? Quem tá fugindo do médico, né? É, Não porque se for- Porque se for, vai tomar. Quem não toma medicação tá fazendo terapia. Gente, façam terapia. Isso, terapia é Faz muito Terapia é bom. vida. Eu Melhor coisa corri que tem no porque não estou insultando, pelo amor de Deus, a profissão. Porque eu amo. Muitas pessoas disseram que eu tenho cara de psicóloga também. Mas pra mim, eu tinha tantas coisas pra fazer antes que pra mim eu estava perdendo Não um tem. tempo de fazer outra coisa, né? Eu passei por isso quando eu vi psicólogo a primeira vez. Eu tô Mas na perdendo- verdade era uma fuga. eu acho que né? A gente foge da gente A mesmo. gente foge da gente. Você falou de estresse, ansiedade. Eu vou entrar num assunto que eu acho que você falou assim, Ananda, e eu tava. Pandemia, senhorita mãe de 3, com laudo. Senhorita mãe professora, que tem tinha turma pra gravar a aula. E ficar em casa, em toda situação. Me conte como foi a pandemia pra senhora. Gente, Teve estresse? foi- Teve ansiedade? Gente, foi uma loucura. Começou com aquilo de que absolutamente ninguém podia sair de casa. Sim, nossa, sim. Primeiro fechou E aí eu tudo, pensei, né? Fechou, parou tudo. O Parou a que, vida. que eu vou fazer com esses meninos trancados? No início, beleza, né? Tá ali. Parecia uma mini ferinha. Mini ferinhas, vamos descansar. E aí eu sou ativa. Eu gosto de fazer sempre alguma coisa. Enquanto descansa, carrega pedra, sou eu. Né? Vai dormir. Dormir, menina, eu deitava pra dormir e ficava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Eu não dormia. Deus. Por E isso aí, que pra foi assistir- psiquiatra, todo Isso, é por isso. E aí, pandemia com as crianças, tinha que gravar aula. Eu já cheguei a gravar aula até as 3 da manhã de sábado. As aulas da semana inteira, só para postar. A gente tinha os Se momentos organizando, também de aula online. Então, era ali, saía de uma aula enquanto ia por intervalo de alguma coisa, entrava online com a Esther. O Paulo e a Sofia demorou um pouco mais, porque estavam na escola da rede pública. Ah. E foi a pro horário Esté contrário. A Esté tava particular, Paulo e a Sofia público. Tava público. E aí eu entrava com a Esté, eu me esforçava. Eu me esforcei numa magnitude assim gigantesca. Foi. Meu marido ri, que eu falo assim, eu tô com trauma de limpar a casa. Gente, é verdade. Vamos falar só um pouquinho Vamos, dos traumas dos adultos. Adultos têm traumas, gente. Eu odeio lavar louça. Temos E traumas. a pandemia trouxe trauma pra gente. A pandemia trouxe, porque eu nunca tive problema. Tá, que eu não gosto de ser dona de casa. Eu detesto. Já tem Me aula. perdoe, porque muitas pessoas gostam de estar em casa. Eu não gosto, particularmente não gosto. Eu falo pro meu marido que eu sou a amante. Eu não sou a dona de casa. Adorei o termo. Porque eu não gosto. Mas ele, como meu companheiro, meu parceirão, ele sempre me ajuda em tudo, né? Então a gente divide tudo dentro de casa. Então, hoje em dia eu consigo
ir para todos os lugares sozinha com eles, numa consulta, nas terapias, mas até antes da pandemia, né, que era o que funcionava, eu não ia sozinha, porque ia um para um lado, um para o outro, um no colo, era Essa tenso. realidade. Então, E os era a olhares, realidade. os julgamentos. E olhares, e eu olhava assim, meu Deus, que meninos mal educados. Ai. Muitos. Voltando um pouquinho quando eles eram pequenos, início de laudo, né? Não sabia como lidar. A gente já sofreu bastante. Todo mundo aprendeu junto. Eles aprenderam, vocês aprenderam, a família. Foi todo mundo Foi todo mundo junto. Junto no mesmo caminho. E a gente ia para os lugares, eles gritavam, choravam. Eles não conseguem. As crianças autistas não conseguem lidar com as frustrações. Eles têm dificuldade de expor isso para fora. Né? A terapia é essencial por isso. Por isso as pessoas hoje falam, eles não parecem. Porque desde o início eles fizeram terapia. Mas também foi muito cansativo. E aí eu falei, eles estão cansados, estressados com essa rotina. Porque além das terapias, tinha o atendimento contrário da escola. Então eram todos os dias a gente levantando cedo, andando de carro para cima e para baixo, aí voltava, ia para casa, tomava banho, arrumava e depois ia para a escola de novo, e aquilo deixou eles estressados. Aí eu falei, chega, nós vamos passar 1 ano sem terapia. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque foi o descanso dos meus filhos, foi a minha escolha. Então, não estou dizendo que foi uma escolha certa, que é certo o que você tem que fazer. Você tem que olhar para a necessidade do seu filho e ver o que está sendo bom ou não. E naquele momento, a terapia não estava sendo boa. Estava deixando eles muito estressados. Então, eu abandonei. Hoje, eu falo para os terapeutas, eu abandonei, porque eu vi que não estava sendo bom. Mas agora a gente voltou. Nós voltamos de outra... Foi bom porque hoje eu aprendi. Então, cada dia, eles fazem uma coisa. Nós temos o descanso. Né? E aí, eu sempre procurei uma clínica que tivesse tudo. Porque é bom que os profissionais se comuniquem, né? Importantíssimo. É muito importante. Então, eu gosto, sempre gostei de clínica multidisciplinar. Porque eu acho importante que os profissionais tenham esse contato, né? E aí eu levo toda semana, a gente tem a terça e a quinta para outras coisas, né? Tem consulta do dentista mensalmente, ou qualquer outra coisa que a gente vai fazer, temos 2 dias. Ou simplesmente acordar mais tarde. Ainda tem tudo isso. Maravilhoso, que eu acho super justo e válido. válido. Além de tudo que eles precisam, por causa do autismo, Eles são ainda... crianças. Não, e tem as coisas normais da vida. Um dentista, um pediatra, tem as coisas... Um dormir mais tarde, um beber tem de as coisas normais da vida. É uma rotina realmente muito estressante, muito. E aí chegou o momento que eu tive que olhar para mim. Porque eu me anulei. Não pode. Com o diagnóstico, eu foquei neles, no que eles precisavam, né? Então, para mim, era importante o que eles precisavam. Então, eu não cuidava de mim, né? Eram pouquíssimas coisas. E chegou o momento que eu falei assim, não, eu preciso, mas é essencial. Hoje, eu tenho 36 anos, né? Eu recebi um elogio ali que eu fiquei super feliz, disse que parece que eu tenho 29. Mas parece mesmo. Meu marido ouve isso, ele fala, ai, para com isso. Falei, desculpa, porque você acha que não, porque ele é mais velho que eu. Então, eu falo assim, dá licença, porque eu pareço, você não. Mas, até eu chegar aqui, foi difícil, não foi fácil. Não foi muito fácil, eu consigo trabalhar, né? Mas eu só trabalho enquanto eles estão na escola. Então, para mim, período, né? é confortável eu estar nessa profissão, porque a minha prioridade hoje são eles, né? O que eles precisam de terapia, eles precisam, né, fazer uma atividade física também, porque eles também... não costumam se movimentar. E, por exemplo, Paulo, além do autismo, tem altas habilidades.
Aí é que ele não gosta de atividade física mesmo. Fica focado em outra coisa. Focadíssimo em outras coisas. Tem coisas que pra ele, eu falei, isso é muito besta, eu não quero isso. E, né? Sim. Eles são autodidata. Eu fico desesperada quando eles começam a falar, mãe, olha, Ni Hao. Eu falei, ai meu Deus. Já foi Ni com hao. chinês aí, o Ni Falei, Hao. é mesmo? Meu Deus, eu tenho que mudar o foco deles porque eu não tenho condições de aprender mandarim. Não mesmo. Eu fiz um curso de inglês para poder interagir porque eles aprenderam a falar inglês sozinhos. É uma adaptação todos os dias. Uma das coisas que eles foram atrás, assistindo desenho, indo pra internet. Porque não foi diferente na minha casa na pandemia. Era celular, era computador, era televisão, porque não tinha o que fazer. E você precisava dar aula. E eu precisava dar a aula. Eu precisava trabalhar, porque se eu não trabalho, a minha mente explode. Eu fico sem fazer nada. Uma pergunta. Diante de tudo isso, teve algum momento, porque a gente estava conversando ali, você falou que você ama ser professora, que você... Eu amo. Você é mãe... Deu pra ver Você é mãe dos seus alunos, apaixonada. Mas teve algum momento que, diante de tudo isso, você olhou assim e falou, meu Deus, será que eu vou ter que desistir da minha profissão? Desistir de algo que eu amo? Pra poder ficar Você com eles. teve algum momento que você pensou em parar, que você achou que, tipo, não ia dar conta, que você ia mesmo ter que largar uma coisa que você ama tanto, Sua carreira para poder exclusivamente. se dedicar só a eles. O ano passado eu tive esse momento, no início do ano. A Esther foi minha aluna. Você deu aula pra sua filha. Dei aula para Esther. Só pra recapitular, eles estavam na rede pública, depois você Isso. trocou. A Esther sempre foi da rede rede privada. Ah, tá. Aí no meio do ano passado levei eles, né? As aulas iam Onde você começar daquela forma, né? Híbrida. Híbrida. E eu pensei, isso não vai funcionar para eles. Eles são exigentes, né? Com rotina. Gente, se eu troco um dia, se eu trocar o roteiro rotina de vocês, que a qualidade. gente faz para chegar na casa da minha mãe, eles já começam. Onde a gente vai? Por que a gente tá vindo por aqui? Tudo tem que ser falado antes, né? Tudo. Olha, a gente vai fazer isso. Mas é antes, mas também não pode ser muito antes. Porque senão fica ansioso. Porque tem a ansiedade que envolve eles. O que a gente fez? A gente foi convidado para um aniversário, né? No Parque de Trampolins. Ah, e eles fui. estavam doidos para ir lá. Nossa, cansa demais. Não indico Nossa, ninguém, eu cansei nenhum só adulto. de ficar sentado esperando. É muito tempo, É uma hora muito pra você tempo. brincar naquele Muito lugar. tempo, gente. Olha, mães, parte do trampolim, não aguentei. Se você quer que o seu filho se canse muito, vai Vale. 1 hora. Nossa, o uma Lucas do hora Big Fone. é esgotante. Olha, não é só o filho, não. Porque eu me diverti horrores. E aí, nós não falamos pra eles. A gente falou... De propósito. De propósito. Porque eles também iam perturbar o meu juízo, gente. Vocês estão entendendo? Iam ficar todos os dias, o dia inteiro, me perguntando que dia era, que horas era. E eles já sabem, inclusive a Esther já conhece, já sabe contar no calendário, já direitinho. Então, Agora já sabem até olhar o relógio digital, eles já sabem olhar também o horário. E eu falei, gente, eles vão me perturbar, não vou falar. Falei, aí fomos no evento da escola de manhã, depois a gente foi resolver umas coisas, a festa a gente tinha que chegar lá 15:45. Quando foi 5 horas, a gente estava saindo para ir para casa, falei, agora vamos para casa rápido, tomar banho que a gente vai pra festa. Que festa, mãe? Quando eu encostei, a gente encostou em casa, a gente vai pro Space Jam. Ai, Foi gracinha. muito cômico. Ai, Eu falei, ter é ido. assim. E Pular pronto, com eles. não lidamos com a ansiedade, né? Eles amaram E ter nem com o ido. estresse da mudança de rotina. E o estresse da mudança. Então é isso, a gente ter que saber, né, até onde você pode prepará-los para o que vai acontecer. Quando você deu aula para sua filha, teve essa ansiedade porque é uma rotina diferente? Porque que eu imagino, minha mãe, minha professora, Minha mãe é minha professora. Foi terrível. Ela ainda não tinha o laudo, né? Só a nossa suspeita. Então a escola não pode fazer nada sem ter um laudo, né? Sim. Isso Tá na lei. tá na lei.
né? E a escola não tem que me beneficiar porque eu sou funcionária. Isso é certíssimo. E eu também não gosto de ser beneficiada, né? Porque eu sou funcionária, sou a mãe. Não gosto. Eu gosto realmente de separar isso. Entendi. E aí, quando a gente foi indo, ela chorava, ela gritava, ela dava gritos finos que incomodavam todas as crianças. E aí, eu me dividi, porque os meninos reclamavam, porque ela chorava, ela gritava. E realmente, aquele grito que dói o ouvido. Né? E eles reclamando, doía. Como mãe. Mas eu também não julgava eles, porque eles também não merecem ficar ouvindo o tempo todo uma criança gritando, né? E aí, depois de um mês, eu vendo tudo aquilo, eu cheguei no trabalho disposta, sentei na cadeira de frente à minha coordenadora e falei: eu vim hoje só para pedir minhas contas. Você chegou a pedir? Chegou a acontecer. Cheguei e ela: o que está acontecendo? Você não é a mesma pessoa, você tá triste. Eu falei: eu não sou. A Esther tá sofrendo. E eu não vou ver a minha filha sofrer. E sua relação mãe e filha em casa? Mudou também? Tipo, mudou porque ela ficou com uma visão confusa de mãe, de professora, de eu tô com a minha mãe na escola, eu tô com a minha mãe em casa. Porque a gente passava 24 horas juntas. Então ela achava que eu era exclusiva dela, né? E isso, gente, isso não é bom. Não. 24 horas com ele a mãe, e você ele também. Precisa de outra coisa. Mas a partir daí, a minha coordenadora não aceitou a minha demissão. Que bom que ela te conhece. Isso, porque ela me conhece, gostava muito de mim, eu também gosto muito dela. E ela saiu, foi para outro lugar, mas eu gosto demais dela. E o meu marido costumava falar para mim sempre, né, nas situações difíceis que a gente enfrenta todos os anos, né? Amor, sempre trabalhe bem, independente do que aconteça, porque o seu trabalho é o que te justifica, não é qualquer ação. Se você sempre trabalhar direito, qualquer coisa que acontecer, que queiram fazer, o seu trabalho que vai te justificar. Eu quero que ele venha participar junto com você já do podcast, porque esse parceiro, essa união, precisa ver, as pessoas precisam ver que existe, né? É importante. E aí, sempre foi isso. E ela falou assim, me perguntou o que estava acontecendo, passei para ela, não, a gente vai te ajudar. E elas realmente me ajudaram, né? Colocou uma pessoa para me ajudar, para ela conseguir ali separar, diferenciar. E a Esther não teve aquele período de adaptação que todas as crianças têm que ter, porque a mãe... tava lá. Olha que cômodo, né? Como é que tô aqui com a minha mãe? Como é que passa? E aí eu machuquei o pé, tive que ficar de atestado, com o pé enfaixado. E aí foi o momento que elas falaram, vamos usar isso para ver quem é a Esther. Quem foi professora da Esther antes falou assim, eu não reconheço a Esther esse ano. Porque ela gritava, ela chorava, ela saía correndo, saía da sala. Foi um caos. E aí, esse ano, pronto, voltou. Mas você foi até o final do ano. Mas eu fui até o final do ano. A minha diretora, maravilhosa, teve esse olhar também e falou, nunca mais uma mãe vai ser professora do seu filho. Gente, e não é questão de que, eu tenho maturidade para ser professora do meu filho. Não tem. Nem a criança. Nem a criança. Porque é muito fácil, às vezes, na situação, você falar assim, com meu filho deu certo, mas você não sabe o que ele sentiu. Porque você não parou para perceber o que ele sentiu. A Esther, se ela não tivesse colocado para fora, eu tinha levado o ano. Mas ela colocou, ela externalizou tudo de ruim que ela não estava gostando. No segundo semestre, ela chegou a fazer atividades comigo. Ela rasgava os livros e jogava no lixo. Os livros que eu paguei. Falei, detalhe. Ui, tá bom. Jogou no lixo. E aí, às vezes, ela se debatia. Ela ficou agressiva. Ela puxava os cabelos das meninas. Gente, eu tenho um amor tão grande pelas estagiárias. Porque é uma vida sofrida.
e que elas ganham pouco por aí o que elas passam, né? Passamos. Assunto todos. importante. Você, professora, dê valor à sua Dê estagiária. valor. Eu já Aqui, ó, passei. A relação aqui até hoje, aqui, ó. Eu Foi minha já passei. estagiária. É. A Nanda me dá valor, viu, gente? Que bom. E é bom quando a gente passa aí por esse período, e hoje eu dou muito valor nelas. Eu agradeço bom. todos os dias. Eu falo, mulher, não desiste, tá? Não, Pelo olha, meu amor de Deus. Você, estagiária, não desiste. Não A vitória é desiste. certa. Opa, ó, e tá vendo? Até meu computador resolveu aqui acabar. Então, vamos agora finalizar, mas aquele gostinho de quero mais, porque eu quero que você volte, se seu marido também topar, pra vocês contarem a história deles, um por um, quem eles são, como é que foi, dicas, porque a gente precisa de dicas reais, práticas, agora voltadas só pra mãe. Dia a Agora dia. eu quero a Nívia mãe, me diga como que é a sua rotina, como que você faz com as crianças, porque isso é uma outra visão, que aqui a gente fez um geralzão, pra deixar todo mundo, me conte mais. Todo mundo virou fã da Nívia. Gente, mas Então, primeiro eu queria agradecer. Muito, muito obrigada por topar, vir conversar com a gente, abrir seu coração, expor sua história de vida. E eu espero que vocês tenham se sentido acolhida, porque eu quis acolher, a gente quis participar, porque, gente, é muito lindo. Por mais difícil que tenha sido, você se dispor a abrir a sua boca e falar, eu passei por isso, eu estou aqui, buscando cada vez mais conhecimento, e eu não desisti, é lindo demais. Lindo demais. Eu queria que você deixasse uma dica também para as mães que estão assistindo, as famílias que estão assistindo, professoras, o que você pode oferecer para essas pessoas que estão aqui? Eu sempre costumo dizer que o que a gente mais tem que fazer é ouvir, né, os nossos filhos. Na nossa casa, a gente fala que a maioria são eles. Então, né, eles mandam, né? Mais ou menos, a gente que manda, mas enxergue o seu filho como uma pessoa, não como o autismo, não com aquele rótulo. Perceba quem é realmente, qual é a personalidade que ele tem. E, como a Nanda falou, o gostinho de quero mais. Gente, cada um tem uma personalidade pode trazer diferente. eles depois, porque hoje só apareceu seu filho, eu quero ouvir deles, se eles quiserem falar, lógico, como é que é pra eles, a vida, a visão deles de tudo em relação a isso, e vocês junto. Vai ser um grande podcast, vamos fazer uma série da vida da Nívia. Eu fui ali rapidinho, né, dar uma curiada, falei, vamos lá falar com a mamãe. Ela, não quero não. Eu falei, tudo bom. É porque ela não sabe que tem microfone, Eu falei, né? vamos falar no microfone, a câmera. Não quero. Porque lá na Tranquila, escola, eu tô ocupada. bem. lá na escola, ela pega lá o microfone lá e sai chamando. As meninas adoram deixar elas chamarem lá, os alunos. Falar, vocês estão acostumando mal. Ela é youtuber. Ela é youtuber. Eu só não posto, mas o meu ela celular é grava. cheio. E ela conversa. Então ela é vem- isso. Ela vem aqui em você e fala, dá oi. Fala pra você dar oi, pra você falar alguma coisa. É ótimo. Então, vai ficar combinado. Posso? Pode combinar, tá então, combinado. Tá bom, olha, que eu cobro as pessoas. Pode cobrar. Então, gente, muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Temos mais podcasts. Semana que vem, vamos agora fazer uma entrevista com uma pessoa surda e a intérprete. Nossa, vai Lembra ser incrível. da Maíra, intérprete de Libras? Agora a gente vai ter um podcast especial que vai ser com uma pessoa surda mesmo. Então a gente vai Que ter legal. esse bate-papo da vida dele real. Não é ninguém contando por ele, é ele por ele mesmo. Ele falando aqui com a gente. Vai ser incrível, que né? incrível. E espero você lá. Então até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.